Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre regra de 3 simples e regra de 3 composta. Se puder já se inscreve no canal, deixa o like. Então vamos para o vídeo. Para estudar a regra de 3, a melhor maneira de aprender é por exemplos, certo? Então vamos para o primeiro exemplo. Para atender a alta demanda em smartphones, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Para isso, ela investiu em mais 3 máquinas, totalizando 8 máquinas. Sabendo que eram produzidos diariamente 750 smartphones, quantos serão produzidos após a compra das novas máquinas? Então vamos pensar. Quais são as informações que a gente tem? A empresa investiu em mais 3 máquinas, mais 3, totalizando 8. Então antes ela não tinha 3. 3 é o que ela investiu a mais. Então ela tinha 5 máquinas. Tá aqui, máquinas. E agora tem 8. Eram produzidos diariamente 750 smartphones. Então, produção inicialmente era de 750. Então, as 5 máquinas produziam 750. Agora, com as 8 máquinas, quanto que a gente vai produzir? Primeira coisa que a gente faz numa regra de 3 é ver se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que é que isso quer dizer? Primeiro, grandezas são, nesse caso, a gente tem máquinas e produção. Se eu aumentar o número de máquinas, o número de produção vai aumentar ou diminuir. Eu vou produzir mais smartphones ou menos smartphones. Então, se eu tenho mais máquinas, eu tenho mais smartphones produzidos. O ideal é se você sempre botar uma setinha para você indicar se é diretamente ou inversamente proporcional. Eu prefiro colocar da seguinte maneira. Eu vou para a grandeza que tem o X, que é a de produção, e coloco a setinha apontando para o X. Se quando eu tenho mais máquinas, a minha produção aumenta, então a minha setinha vai ficar na mesma direção do X. A setinha está na mesma direção, então as grandezas são diretamente proporcionais. Vou escrever isso. Como a gente tem grandezas diretamente proporcionais, então a gente vai fazer a multiplicação em forma de x. O 5 vai multiplicar o x e o 8 vai multiplicar o 750. Vai ficar da seguinte maneira. 5x igual a 8 vezes 750. Então, quando eu tenho um número na frente de uma letra e não tenho nada entre eles, quer dizer que eu tenho uma multiplicação. Então, 5x igual a 8 vezes 750. Então, vamos fazer essa conta de 8 vezes 750 para a gente ver quanto dá. Se você não tiver assistido a aula de multiplicação, aconselho você a assistir. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 5 é 40. Então, fica o 0, sobe o 4. 8 vezes 7, 56. 56 mais 4, 60. Então, resultado, 6.000. 5x igual a 6.000. O que é que eu vou fazer agora? Como a gente quer encontrar o valor de x, eu tenho que deixar o x sozinho de um lado e passar tudo que é número para o outro lado. 5 está aqui multiplicando, vai passar com a operação inversa dele, que é a divisão. Isso a gente também aprende lá na aula de multiplicação e divisão. Então, x é igual a 6.000 dividido por 5. Agora vamos fazer essa conta. 6.000 dividido por 5.
6 já é menor que 5, então já conseguiu fazer 6 dividido por 5, dá 1. 1 vezes 5 é o próprio 5. 6 menos 5 é 1. Vai descer o zero, primeiro zero. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5 é o próprio 10. Sobra nada, porque 10 menos 10 é zero. Vai descer o segundo zero. 0 dividido por 5, eu não tenho como dividir, então é zero. É o próprio zero. 0 vezes 5 é zero. Vai sobrar nada. E vai descer o último zero. Para você não se confundir, ou você faz uns tracinhos assim como eu estou fazendo, ou vai cortando os zeros para você saber que você já usou todos. Mas é importante você não esquecer de contar nenhum zero, senão a conta vai dar errada. Então, vai descer o último zero. Mesma coisa, 0 dividido por 5 dá zero. 5 vezes 0 é zero. Sobra nada. Se teve alguma dúvida aqui na armação dessa conta ou na realização dela, assiste o vídeo de multiplicação e divisão, que eu explico bem direitinho como fazer divisão. Então, o resultado, o valor de x é 1.200. Então, ele vai produzir agora 1.200 smartphones. Só um detalhe, o nome se chama regra de 3, justamente porque a gente tem 3 informações, ou seja, 3 números, e um quarto que a gente quer descobrir. Nesse caso, é o valor de x, certo? A gente tem 5.8.750 de número, e o x é o que a gente quer descobrir. Por isso se chama regra de 3. Então, o que é que essa questão disse para a gente? Com 5 máquinas, a gente tinha 750 smartphones produzidos. Quando eu tiver 8 máquinas, a gente vai produzir 1.200 smartphones por dia. Segundo exemplo. Para a confecção das provas de um concurso, uma gráfica dispunha de 15 impressoras, que demorariam 18 horas para imprimir todas as provas. No preparo para o início do trabalho, foi diagnosticado que só haviam 10 impressoras funcionando, ou seja, 5 não estavam funcionando, certo? Então, a gente tem menos impressoras trabalhando para a impressão das provas. Qual é o tempo em horas que será gasto para a confecção de todas as provas do concurso? A gente vai fazer essa questão muito parecida com a anterior. A gente tem duas grandezas: impressoras e horas. Em impressoras a gente tinha 15 e depois 10. Em horas a gente tinha 18 e depois o que a gente quer descobrir. Então, 15 impressoras faziam em 18 horas, 10 impressoras em X. A setinha a gente coloca na direção do X e o outro. A gente primeiro tem que verificar se são direta ou inversamente proporcionais. Se eu tenho menos impressoras trabalhando, eu vou precisar de mais horas ou de menos horas? De mais. Por quê? Porque todas as impressoras trabalham da mesma maneira. Então, se as impressoras faziam em 18 horas aquele trabalho, se agora eu tenho menos impressoras trabalhando, eu vou precisar de mais tempo para fazer o mesmo trabalho. Então, agora a setinha vai na direção contrária do X, vai para cima. O que é que acontece agora? Antes, se eu tinha diretamente proporcionais, eu multiplicava em x. Se eu tenho inversamente proporcionais, eu multiplico um do lado do outro. Então, 15 vai multiplicar o 18 e 10 vai multiplicar o x. Então, 10x. Lembrando que se não tem nada entre o número e a letra, é porque tem uma multiplicação, então é 10 vezes x igual a 15 vezes 18. Vamos então armar essa conta de 15 vezes 18.
5 vezes 8, 40, sobe 4. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. Agora eu já usei o 4, então vou fazer esse tracinho aqui para a gente não se confundir na hora do próximo número. 1 vezes 8 é 8. Começa sempre embaixo do número que está multiplicando. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 1 é 1. Agora eu vou somar. A gente não tem nenhum número aqui, porque a segunda linha a gente começa contando a partir da dezena. Então, 0 mais nada é o próprio 0. 9 mais 8, 17. Fica 7, sobe 1. 1 mais 1, 2, 270. Então, eu tenho 10x igual a 270. O 10 está aqui multiplicando, vai passar para o outro lado com a operação inversa, porque a gente sempre tem que deixar a letra sozinha de um lado para poder descobrir o valor dela e colocar tudo que é número do outro lado. Então, x vai ser 270 dividido por 10. Como a gente viu lá na aula de multiplicação e divisão, quando eu tenho um número dividido por 10, é só eu tirar um zero dele. Então, x é igual a 27. Ou seja, antes eu tinha 15 impressoras trabalhando e elas fariam trabalho em 18 horas. Agora eu tenho 5 impressoras a menos, ou seja, 10, e elas vão precisar de 27 horas para fazer exatamente o mesmo serviço. Como as grandezas são inversamente proporcionais, a diminuição da impressora aumentou a quantidade de hora necessária para fazer exatamente o mesmo serviço. Então, lá no início a gente viu regra de 3 simples e agora a gente vai ver um exemplo para calcular a regra de 3 composta. Qual é a maior diferença entre regra de 3 simples e composta? Na regra de 3 simples a gente só tinha duas grandezas. Na composta a gente tem 3 ou mais. Mas é uma conta muito parecida. Então vamos para o exemplo. Em uma construção, 4 pedreiros levam 18 dias para realizar a construção de um muro com 2 metros de altura. Caso houvesse 2 pedreiros a mais e a altura do muro fosse de 4 metros, quanto tempo esses pedreiros levariam? Então, a gente tem pedreiros, dias e altura. São 3 grandezas. Inicialmente, a gente tem 4 pedreiros, 18 dias e uma altura de 2 metros. Caso houvesse 2 pedreiros a mais, muito cuidado e muita atenção na hora de ler questões. A gente tem 2 pedreiros a mais. Então, a gente tinha 4 pedreiros, agora a gente tem 2 a mais, então 4 mais 2, 6. Agora a gente tem 2 a mais. E a altura do muro fosse de 4 metros, então a altura de 4 metros, quanto tempo esses pedreiros levariam? Então, o x está aqui na quantidade de dias. Coloca a setinha na direção do x. Para a gente ver que grandeza é direta ou inversamente proporcional, primeiro a gente vai esquecer as outras grandezas e fazer só o comparativo de duas. Quais duas? A que a gente quer descobrir com a que tem o x. Então, primeiro a gente vai fazer pedreiros com dias, depois altura com dias. Se tivesse outra, sei lá, a quantidade de horas por dia que esses pedreiros estariam trabalhando, a gente compararia essa quantidade de horas também com a quantidade de dias. Sempre comparando com a grandeza que tem o x. Nunca outra grandeza, certo? Sempre com a grandeza que tem o x. Então, vamos pensar. Se eu tenho mais pedreiros trabalhando, eu vou precisar de mais ou menos dias para fazer o mesmo trabalho?
Eu vou precisar de menos dias, porque eu tenho mais pessoas trabalhando, então eu vou precisar de menos dias para fazer o mesmo trabalho. Veja que eu não estou considerando que aumentou a altura do muro. Eu estou esquecendo que aumentou e só considerando as grandezas pedreiros e dias. Então, se eu aumento a quantidade de pedreiro, eu diminuo a quantidade de dias, são inversamente proporcionais, setinhas na direção contrária. E agora, eu esqueço o pedreiro e olho só para dias e altura. Se eu tenho um muro maior, uma altura maior, eu vou precisar de mais dias de trabalho ou menos? Eu vou precisar de mais dias de trabalho, certo? Por quê? Porque é como se eu tivesse a mesma quantidade de pessoas trabalhando. Mas tem que pensar que se a altura aumentou, eu vou precisar de mais dias para fazer aquele trabalho. Então, são diretamente proporcionais. Um aumenta, o outro aumenta também. Setinha na mesma direção do X. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar esse daqui e botar em uma fração. Vou fazer aqui do outro lado. 18 sobre x igual. E aí, tudo que for de outra grandeza que não tenha o x, eu vou colocar do outro lado do igual. Do lado esquerdo do igual, só o que tiver o x, só a grandeza que tiver o x. Agora, vamos olhar a quantidade de pedreiros. Como é inversamente proporcional, eu não vou colocar 4 sobre 6. Eu vou colocar ao contrário. 6 sobre 4. Multiplicando a próxima grandeza, como é diretamente proporcional, ela permanece 2 sobre 4. Vou só escrever aqui o que a gente fez. Então, a gente vai fazer essa multiplicação de fração. Só que antes a gente vai simplificar. Se você não assistiu a aula de fração, é bom assistir para entender o que a gente vai fazer agora. Então, vou pegar o 2, dividir por 2, e esse 4 também dividido por 2. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Posso simplificar também o 6 e o 4 daqui por 2 também. 6 dividido por 2 é 3. 4 dividido por 2 é 2. Vai repetir aqui o 18 sobre x. E fazer agora essa multiplicação. 3 vezes 1 é o próprio 3. 2 vezes 2 é 4. Então, agora a gente tem 18 sobre x igual a 3 sobre 4. A gente tem, basicamente, agora, uma regra de 3 simples. A gente pode multiplicar aqui com o x, do mesmo jeito que a gente fez lá na regra de 3 simples. 3 vezes x igual a 18 vezes 4. Vamos fazer 18 vezes 4. Vou fazer aqui 18 vezes 4. 4 vezes 8 é 32. Fica o 2. Sobe o 3. 4 vezes 1 é 4. 4 mais 3, 7. 72. Então, eu tenho 3x igual a 72. O 3 está na frente, multiplicando o x, vai passar com a operação inversa, que é a divisão. Então, vai passar x igual a 72 dividido por 3. Vamos fazer essa conta.
72 dividido por 3. Vou pegar o 7, que já é maior que o 3. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 é 6. 7 menos 6 é 1. Vai descer o próximo número, que é o 2. Fica 12 dividido por 3 é 4, porque 4 vezes 3 é 12. Sobra nada. Então, o resultado dessa divisão e o nosso resultado total, 24. Ou seja, eu vou precisar de 24 dias com 6 pedreiros para fazer um muro de 4 metros. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários. E até o próximo vídeo.